Olá pessoal, como estão? Eu não vou desejar a vocês boa noite, porque como vocês podem ver, eu tô gravando esse vídeo e ainda está de tarde. E hoje a gente vai dar continuidade aí nas nossas aulas. Eu confesso que eu não gostei desse modelo de aula interativo, apesar de eu fazer isso com os meus alunos da faculdade, mas eu não gostei. Eu prefiro a aula presencial porque eu gosto de contato, eu gosto de estar perto. Tô com uma saudade enorme de vocês e da casa de Ubiratã, óbvio. Mas é isso, espero que vocês já, depois desse evangelho, que vocês estejam já preparados, prontos para entrar nesse clima de aula aí. Acho que todo mundo já deve estar pronto, preparado, mas eu acho que vale a pena a gente tirar uns minutinhos antes de começar a aula para fazer um Pai Nosso, para entrar nessa sintonia. Lembrando que nós não estamos fisicamente na casa de Ubiratã, mas nós estamos em espírito, né? Nós estamos conectados, nós estamos todos com o mesmo intuito, que não é só o aprendizado, mas estarmos juntos fazendo essa corrente de bons espíritos, nos auxiliando a passar por esse momento tão difícil como essa pandemia e a crise econômica e tudo isso que a gente está vivendo. Então, assim, espero que vocês já estejam conectados e prontos para a gente começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a aula 59 na apostila. Eu não sei se é a apostila nova ou a antiga. Eu sei que nessa apostila que a gente tem é na página 176 e fala sobre perguntas que se podem fazer aos espíritos, parte 1. Quando sempre que eu tenho que apresentar essa aula, eu acho muito bacana, porque a gente surge um monte de dúvidas, né, de quais as perguntas que a gente pode, deve, se a gente deve fazer perguntas, se a gente não deve. Então eu acho muito bacana, uma aula muito instrutiva, que traz bastante esclarecimento pra gente que tá sempre querendo aprender e sempre querendo saber como é que a gente lida com esse mundo espiritual que tá aí. Então é uma aula bacana, eu gosto bastante e espero que vocês gostem, tá? Então eu vou lendo e a gente vai... Quer dizer, a gente não vai conversando porque a gente não tá presencial, mas assim, eu vou lendo, vou tirando alguns esclarecimentos e aí ao final vocês podem fazer as perguntas de vocês, eu tenho certeza que os meninos vão ajudar aí a responder todas elas, né? E aí vocês podem perguntar à vontade, tá? Então, aula 59, perguntas que se podem fazer aos espíritos, parte 1. É comum as casas espíritas fazerem reuniões de estudos, normalmente em pequenos grupos, conversando com entidades espirituais. Nessas reuniões, os mentores dão instruções sobre os trabalhos, aconselhamentos de conduta para os trabalhadores e respondem às questões que lhes são formuladas. Infelizmente, a grande maioria dos participantes não se prepara para essas reuniões, elaborando perguntas acidentais, com vistas a obter este ou aquele esclarecimento. Muitas vezes, o espírito dá suas informações e o diálogo não existe, porquanto os homens tensos e ansiosos e mal preparados não sabem conversar com os amigos do além. A mesma coisa ocorre nas chamadas doutrinações, em que não se tem, a maior parte das vezes, iniciativas de diálogo, objetivando levar o esclarecimento ao obsessor. O nome de Deus ou de Jesus, quando invocado, ou ameaças, não constituem freios aos interesses dos maus espíritos, salvo se no fundo do coração e com autoridade moral. Bom, é difícil, né? Pensa, se a gente pudesse perguntar as coisas aos espíritos, o que a gente perguntaria se nós somos pegos de surpresa? Não. Na casa espírita, nós nos preparamos para o trabalho espírita, para o trabalho espiritual. A gente se prepara para estar lá no trabalho de sexta-feira, de quinta, a gente se prepara. Então, na verdade, nós não estamos preparados para perguntar, nós não sabemos o que perguntar para os nossos amigos espirituais. E essa aula traz esse esclarecimento, se nós podemos ou não perguntar. E aí ele fala, mesmo num trabalho de doutrinação, não há esse diálogo. Normalmente o espírito fala e o doutrinador fica quieto. A menos que... Aí ele usa ameaças ou às vezes usa o nome de Deus e de Jesus. E a única autoridade que nós temos com os nossos amigos espirituais é moral. Então, se eu não tiver dentro do meu coração um sentimento de amor por aquele irmão que está se manifestando, ele vai saber que eu estou falando da boca para fora e isso não vai fazer a menor diferença. Então, nós não estamos preparados, essa é a grande verdade, tá? Então, ele fala... diz Kardec que algumas pessoas entendem ser preferível não fazer perguntas, convindo apenas esperar o ensinamento dos espíritos.
Não há dúvida de que eles dão instruções espontâneas, de elevado alcance, as quais não se podem desprezar. Não há explicações que se teriam... Desculpa. Mas há explicações que se teriam de esperar por muito tempo se não fossem solicitadas. Veja-se, por exemplo, a elaboração do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. As perguntas devem ser redigidas com clareza, com precisão, evitando as questões complexas. Diz ainda Kardec que se um assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com método completo no momento como aquelas que se fizeram necessárias no Livro dos Médiuns. É claro que a gente pode optar por não fazer perguntas. Melhor não perguntar, deixa pra lá, deixa que eles tragam o ensinamento, e com certeza eles trazem ensinamentos de cunho moral, de melhora espiritual, de evolução para todos nós de uma forma geral. Claro que eles trazem, mas aí que tá. Imagine se Kardec esperasse as respostas virem sem perguntar. Ele não teria conseguido codificar toda a doutrina espírita. Então, as respostas são úteis, a gente pode fazer essas perguntas, mas aí ele fala, as perguntas têm que ser claras, objetivas, e elas têm que ter um propósito, têm que ter um objetivo. Não é só, eu quero saber do futuro, então eu vou perguntar. Tem que ter um objetivo claro, e é legal a gente perguntar, tá? Então, mais abaixo ele fala... Longe de ser inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para o aprendizado, quando bem formuladas. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para desmascarar espíritos mistificadores que raramente suportam perguntas feitas com cerrada lógica. Então, longe de ser ruim perguntar, muito longe. Pelo contrário, as perguntas são até boas se elas tiverem clareza, objetividade, se tiverem realmente um cunho moral, algo que a gente possa perguntar que traga uma explicação que vai nos trazer adiantamento moral. Então, claro que a gente pode perguntar. E outra, elas nos auxiliam a saber. De repente, aquele espírito que está se comunicando fala que ele é santo não sei das quantas. E se a gente faz essas perguntas com clareza, com objetividade e de forma muito clara naquilo que a gente está buscando, eles vão fugir. Se ele não for aquele espírito realmente, se ele for um espírito mistificador, ele vai fugir dessa pergunta. Então, as perguntas também nos auxiliam a esclarecer qual tipo de entidade que está se comunicando. Mais abaixo ele fala, perguntas agradáveis e desagradáveis aos espíritos. Os espíritos sérios respondem com satisfação às perguntas que se visem ao bem e aos meios de fazer o homem progredir. Contudo, afastam-se, não respondendo quando são inúteis ou feitas por curiosidade ou para experimentá-los. Retirando-se o espírito bom, um inferior toma-lhe o lugar imediatamente e responde por aquele. Os inferiores, todavia, também ficam contrariados quando as perguntas possam lhes pôr à prova a ignorância ou a mistificação. Fora disso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Por outro lado, há coisas que não podem ser reveladas e outras que os espíritos não conhecem. A insistência por uma resposta que não querem dar é uma oportunidade que se dá aos espíritos inferiores para enganar. Livro dos Médiuns. Então, olha o que ele fala. A gente pode perguntar, sim, essas perguntas, desde que elas nos levem ao bem, nos levem a progredir, não seja somente por curiosidade, mas por algo realmente que vai nos fazer entender, interpretar a doutrina, nos auxiliar a fazer o bem. Então, a gente pode e deve fazer essas perguntas, mas quando a gente faz perguntas de forma curiosa, somente pela curiosidade, ou para testar o espírito, aquele irmão que é um espírito de luz, que estava se comunicando, imediatamente vai embora, porque ele não tem tempo para isso. E no lugar dele, alguém se aproxima e se aproveita da oportunidade para responder. Então, todas as perguntas são respondidas. Qualquer pergunta pode ser respondida. Agora, como é que a gente sabe que tipo de pergunta eu estou fazendo e se aquela resposta é realmente uma resposta verdadeira? Pelo teor moral daquela resposta. Então, se eu estou fazendo perguntas sem credibilidade, por brincadeira, por curiosidade, alguém vai me responder também. Os espíritos mistificadores, os brincalhões, eles não têm compromisso com a verdade. Então, eles vão responder. Simples assim. E aí, como é que eu vou fazer? Eu posso ser enganada, né? Eu posso simplesmente levar aquilo como verdade e ser enganada. Então, o cunho moral daquela resposta também tem que ser avaliado, porque aí eu vou saber se quem está me respondendo é realmente um espírito de luz ou um espírito brincalhão. Pergunta sobre o futuro. Essa é a pergunta máxima. A gente pode perguntar sobre o futuro? Será que a gente pode perguntar para eles se a gente vai ganhar na Mega Sena, se a gente vai casar, se a gente vai ter um relacionamento? Será que a gente pode fazer essas perguntas?
Lembrando que sim, a gente pode fazer essas perguntas, mas quem vai nos respondê-la é a pergunta que a gente tem que ter em mente. Quem é que vai responder essa pergunta? Se eu fizer esse tipo de pergunta só por curiosidade, só a nível pessoal, sem nenhum interesse moral, sem nenhum interesse de me melhorar, quem vai me responder? Então, pergunta sobre o futuro. Os espíritos podem, de alguma forma, desvendar o futuro ao homem, mas se o homem o conhecesse, de certo negligenciaria o presente. Logo, somente as questões que têm utilidade geral e não particular, pessoal, podem merecer confiança. Somente pelo conjunto das circunstâncias é que se pode julgar o grau de confiança em que as predições mereceram. Os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento geral, não indicam dia nem hora, porque não devem e porque não podem, pois eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram e só Deus o conhece. Já os espíritos levianos, não tendo escrúpulos, enganam. Por isso, toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é proibido revelar. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é proibido revelar. Os espíritos levianos, brincalhões, não têm compromisso com a verdade. Eles respondem a tudo, sem o menor problema. Eles respondem sem se preocupar quem vai ouvir, de que forma vai ouvir. Não tem problema nenhum. Então, podemos perguntar sobre o futuro? Sim, podemos. Vamos receber uma resposta séria? Se eu estiver fazendo uma pergunta somente por curiosidade, provavelmente quem vai me responder não vai me responder de forma séria. Mas os espíritos podem sim, os amigos espirituais, os espíritos de luz, eles podem sim nos trazer predileções do futuro, eles podem trazer alguns avisos para nos alertar sobre uma situação, eles podem, desde que eles tenham permissão para isso, eles podem sim, eles vão trazer para nos auxiliar, para nos ajudar, para evitar uma situação, para que a gente possa se preparar, a gente pode sim ter esse tipo de previsão, mas normalmente eles não trazem data, dia, hora, momento, porque às vezes eles não sabem, e isso também talvez não seja interessante, ou talvez dependa de fatos que ainda não aconteceram, que depende de que outras coisas aconteçam que só Deus sabe. Mas eles podem sim, e muitas vezes trazem isso em sonho, ou de uma forma de intuição, trazem sim, para nos auxiliar. Sempre a intenção dos nossos amigos espirituais, dos amigos de luz, é nos auxiliar, é nos orientar, é trazer para nós uma forma da gente lidar com a nossa realidade, com a nossa melhora moral. Então eles podem sim, mas sempre com esse intuito. Pergunta sobre as existências passadas e futuras. Essa é a pergunta, eu acho, bárbara, né? Deus, às vezes, permite que as existências passadas sejam reveladas ao homem, dependendo do objetivo. Se for para sua edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, mas nunca Deus as permite para satisfazer a vancuriosidade. Os espíritos zombeteiros se divertem, lisonjeando a vaidade das pessoas com a revelação de pretensos antecedentes. Nada a ver, mas eu gosto muito, eu assisto Chaves, eu acho super divertido porque eu gosto daquela inocência. E tem um episódio do Chaves que chama-se Espíritos Zombeteiros, em que o Seu Madruga é sonâmbulo e ele leva os pratos durante a noite pro Chaves, porque ele sabe que o Chaves tem fome, então ele leva o prato e deixa no barril do Chaves. E durante o dia ele não sabe o que aconteceu, e aí a dona Clotilde inventa essa história de que são os espíritos zombeteiros. A moral disso é muito parecida com a gente. A gente às vezes age de forma errada, de forma distorcida, e a gente divide, né? A gente põe meia culpa nos espíritos. A gente fala, não, mas o espírito, mas alguém estava me atrapalhando, estava me obsediando, estava sob influência. Então é muito isso. E os espíritos zombeteiros nada mais são do que nossos irmãozinhos que não têm esse compromisso com a verdade, que ainda estão num momento de brincar e tudo mais. E eles simplesmente brincam, eles acham divertido. E, poxa vida, vocês já ouviram falar que alguém na vida passada foi um escravo? Que alguém na vida passada foi, sei lá, um pobrezinho, um pobre coitado? Não, porque na vida passada, quando a gente recebe essas informações, a pessoa sempre foi princesa, príncipe, rei, faraó, soldado, né? Por quê? Porque essas informações vêm de forma desses espíritos zombeteiros para distorcer, para trabalhar a vaidade das pessoas, o ego das pessoas, porque ninguém quer ser um pobrezinho, ninguém quer ser o escravinho, todo mundo quer ser rei e rainha, né? Então eles se divertem com isso, com a vaidade das pessoas. Perguntou o São Emmanuel se seria lícito investigarmos
com os espíritos amigos as nossas vidas passadas. E ele respondeu sabiamente que, se estáis submersos no esquecimento temporário, esse esquecimento é indispensável à valorização das vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigida para esse fim. Sabiamente, Emmanuel respondeu: se nós viemos para essa nova existência com o véu do esquecimento, é para que a gente possa aproveitar essa experiência, usar essas oportunidades para melhorar. Então, sem estar apegado, sem estar preso aos erros que cometemos no passado, nem as glórias, nem as coisas boas, porque de repente a gente fez bastante coisa boa no passado e vem pra cá, nossa, eu já tô com saldo positivo, eu não vou fazer nada. Então a gente viria pra cá sem o mérito de buscar a melhora nessa vida. E se nós estamos aqui porque somos devedores, ponto. Estamos aqui porque precisamos aproveitar essa oportunidade para nos melhorar. E se nós viemos com o véu de esquecimento, existe uma razão. É claro que Deus, em alguns momentos, em algumas oportunidades, Ele permite sim que a gente saiba alguma coisa que nós passamos na vida passada, o que fizemos, normalmente os nossos erros, né? Para explicar, para nos dar o entendimento de alguma situação que nós estamos vivendo, de alguma passagem, de alguma doença, de alguma situação familiar. Às vezes Deus permite sim que os nossos amigos espirituais nos esclareçam sobre a vida passada para nos trazer melhora. Sempre a intenção é nos trazer melhora, para nos trazer discernimento, para nos trazer entendimento, para nos auxiliar a passar por uma determinada situação, passar por um determinado momento e nos melhorar. Então a intenção é sempre essa. Levianamente, Deus não tem por que nos permitir saber quem somos no passado, porque isso terminaria aqui, encerraria a nossa oportunidade, né? Nós já saberíamos, já viríamos para cá com tudo planejado, né? E nós planejamos isso antes de vir, mas sem o esquecimento, nós viríamos para cá sem ter nem vou cruzar os braços, porque independente do que eu faça, eu já estou errado, eu já estou certa, enfim. Então existe uma razão. O esquecimento é para que nós possamos aproveitar essa experiência ao máximo, tá? Pergunta sobre questões morais e materiais. Pode-se pedir conselhos aos espíritos, pois os bons jamais recusam ajudar os que os invocam. Cheios de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Repelem, porém, os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. Conselhos referentes à vida particular, conforme o caso, também podem ser dados, e com mais exatidão pelos espíritos familiares. Mas como os bons espíritos nunca se prestam à cupidez, nas circunstâncias ordinárias da vida, os espíritos bons e sábios aconselham pela inspiração e deixam ao homem todo o mérito da iniciativa e toda a responsabilidade do resultado. Eu posso perguntar se eu vou receber uma herança, se eu vou ganhar na Mega Sena, se eu vou ter uma promoção no trabalho. Lembra, nós podemos perguntar tudo. A pergunta pode ser feita. E, inclusive, Kardec nos diz que as perguntas, aquelas que são claras, objetivas e que têm efeitos morais, que vai nos trazer melhoras morais, elas podem e devem ser feitas aos amigos espirituais. Mas esse tipo de pergunta que traz, sabe, pessoal, vai ser respondido por algum irmãozinho que seja menos esclarecido e que vai brincar com a nossa vaidade, brincar com o nosso orgulho, não vai trazer nenhum esclarecimento moral, tá? Então, nós podemos fazer perguntas assim? Sim, a gente tem os nossos amigos, os nossos espíritos familiares que nos auxiliam nesse tipo de coisa. E como é que essas perguntas são feitas? Através da nossa oração. E essas respostas vêm através da intuição. Os nossos amigos, os nossos espíritos familiares, aqueles que nos auxiliam nessa encarnação, eles podem nos responder: poxa, eu gostaria de ter uma promoção no trabalho. Eu faço as minhas orações e nas minhas orações eu pergunto se alguém... Na verdade, eu peço ajuda, né? É muito mais fácil do que a pergunta, mas eu peço ajuda, eu tenho fé, eu confio. E aí, através da inspiração, da intuição, os nossos amigos, os nossos espíritos familiares nos auxiliam, trazendo essa inspiração, trazendo essa iluminação, trazendo, sabe, você vai dormir com aquele pensamento, quando você acorda, você fala: não, eu não vou por esse caminho, eu vou fazer outra coisa, eu não vou mandar currículo para essa empresa, eu vou mandar para essa, e dá certo. E aí eles deixam o mérito disso conosco. Olha que bacana, eles nos intuem e deixam o mérito da escolha conosco. É assim que devem ser essas perguntas, tá? Pergunta sobre as situações dos espíritos.
Os espíritos também respondem com boa vontade quando lhes solicitam esclarecimento sobre o mundo espiritual. Se o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil e não pela curiosidade. Ademais, os espíritos bons sentem-se felizes em relatar a felicidade dos eleitos, enquanto os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos para provar neles mesmos o arrependimento. O fim essencial e exclusivo do espiritismo, porém, é a evolução da criatura. Por isso, quanto mais ela se identifica com o mundo em que a espera, menos sofre com este em que está. Tal é, em suma, o objetivo atual da revelação, a transformação moral do homem, iniciando a nova vida, uma vida futura. Posso perguntar se, para algumas pessoas que sabem, meu paizinho faleceu tem 40 dias. Eu posso perguntar se meu pai tá bem? Posso perguntar ao mentor da casa de Ubiratã se meu pai tá bem? Posso perguntar, isso vai me trazer acalento, vai me trazer tranquilidade. E eles se comprazem em dizer que sim, que ele está bem, ou dizer, filho, ele já está sendo tratado, sendo socorrido. Podemos fazer esse tipo de pergunta, desde que ela tenha esse intuito do carinho, do respeito, do amor ao próximo. Não é pela curiosidade de saber se ele está bem, é pelo sentimento. Então, pelo sentimento, eu falo, poxa, eu gostaria de saber se ele está bem. Mas assim, não é eu gostaria de saber e fico chateada se eu não sei, não. Pai, tomara que ele esteja bem, faço a minha oração, peço aos amigos espirituais que ele esteja bem, que ele esteja amparado, que ele esteja socorrido. Esse é o meu papel, né? Pedir para que ele esteja socorrido. E alguns dos mentores vão dizer, filha, ele tá bem, tá tudo bem, confia em Deus, tenha paz, tenha confiança. Eles vão trazer esse tipo de paz, de tranquilidade para nós, né? Então nós podemos sim, lembrando sempre, perguntas apenas pelo mérito da curiosidade nunca serão respondidas de forma séria, de forma sóbria e nem trarão nenhum tipo de benefício moral para nós, tá? Bom, gente, a nossa aula de hoje é sobre isso. Ficamos aqui à disposição, Fernando, Gilberto, Armando, nós estamos à disposição para as perguntas de vocês. Eu espero que tenham muitas perguntas, porque essa é uma aula que eu acho muito gostosa, muito bacana. Espero que vocês tenham bastante perguntas para fazer. E é isso, gente, um beijão para vocês, fiquem com Deus, com Jesus, com Ubiratã e com cada um dos mentores de vocês. Beijo!